18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h02 em Manaus. Mais uma vez, começando 18 horas aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Bom, contando sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas. Participe conosco. Estamos aí à sua disposição esperando por você. Anote aí 994887592 e participe. A gente quer saber se você concorda com o que a gente fala aqui no 18 horas. Manda a sua opinião. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda também a sua mensagem de texto. Combinado? Então anote aí 994887592. 18 horas. Karime, antes de mais nada, hein? Direto, vamos para o trânsito no meio da rua, hein, Karime Leão? Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, ele que está acompanhando a movimentação da volta para casa. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, os motoristas que já estão aqui pela Avenida Humberto Calderaro, a Paraíba, já não tem mais o que fazer. Mas você que pretende passar por aqui nas proximidades da passagem de nível na Efigênio Salles, é melhor procurar uma rota de fuga, porque por aqui, Karime e Carlão, o trânsito está congestionado, hein? Já na Maneca Marques, o trânsito é aquele trânsito moderado. Passando também pela Maripiranga, trânsito com boa fluidez, mas isso a gente fala sempre até chegar próximo do Ipaã, porque nessas proximidades em diante, no sentido Torquato Tapajós, o trânsito tá lento por aqui. Aí só vai ter aquela folguinha, né, para quem vai passar nas proximidades da rodoviária de Manaus e seguir no sentido da Avenida dos Franceses, a Avenida Desembargador João Machado, que segue com o trânsito moderado nesse momento. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a te chamar. 6h04, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. O governo do Amazonas dá calote de 8 meses sem pagar a empresa terceirizada que atende a saúde do estado. Adolescente é apreendido com material contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Região Norte apresentou o segundo maior aumento de pessoas inadimplentes do Brasil. Apagão, o centro de Manaus fica mais de 24 horas sem luz. Então tá, esses e outros assuntos, os destaques do dia, hein? Os destaques desta quarta-feira, 14 de maio de 2025, você confere aqui conosco. A partir de agora nós vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o descaso do governo do Amazonas com os trabalhadores terceirizados da saúde chegou ao limite. 8 meses sem salário, sem vale transporte, sem plano de saúde, ainda com descontos que nunca viraram benefícios. Enquanto isso, o governador Wilson Lima finge. Não é comigo, não é com ele. A propaganda tá maravilhosa, né, Carlão? Tá o lindo. mundo das fantasias tá lindo. Agora, só que na ponta aqui, a realidade é outra. Faz ideia do que é você trabalhar e não receber no fim do mês? Isso é um crime, gente. Isso é um crime, no mínimo, um crime trabalhista. O que está acontecendo com os vigilantes da empresa Locate é esse crime. É isso que está acontecendo. Eles prestam serviço nas unidades de saúde do estado. Esses profissionais estão abandonados. Como é que coloca a comida na mesa, Carlão? Sim. Como é que acerta as contas? Né? Gente, 8 meses sem receber. Como é que faz para pagar a luz, para pagar o mínimo, né? Para pagar, sei lá, aluguel. Esses profissionais, mesmo trabalhando, estão passando fome, sendo despejados e, o pior, adoecendo. Olha só, Karime, tudo isso enquanto a Secretaria de Saúde e a Casa Civil permanecem em silêncio absoluto. Não emitiram sequer uma nota de satisfação para a sociedade sobre o porquê deu esse calote aí nos profissionais. Quem saiu em defesa dessa categoria foi o deputado estadual Wilker Barreto, que levou a denúncia até o Ministério Público do Trabalho
depois de ser, inclusive, ignorado pelo governo do estado. Não é de hoje que o deputado Wilker Barreto pede a presença, e além de batalhar, ele pede a presença até da Secretaria de Saúde lá na Assembleia para esclarecer todas as denúncias que ele recebe e que ele vai verificar. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse caso de perto e traz agora ao vivo pra gente mais detalhes a respeito dessa situação absurda, né? Boa noite, Nathalie. Então, qual é a resposta do governo Wilson Lima diante de mais essa grave denúncia na área da saúde? Porque até agora, o que a gente está vendo é o governo fazendo vista grossa, anunciando, fazendo publicidade de um mundo maravilhoso que a gente sabe que na realidade não existe, né, Nathalie? Boa noite. Não existe mesmo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, o slogan do governo do Amazonas diz o seguinte: o trabalho fala pela gente. Agora a pergunta que a gente coloca aqui no ar: que trabalho é esse? Tá aí, então é claro. Mesmo. Eu acho que o slogan casa perfeitamente. Não há trabalho. Todos os índices do estado do Amazonas estão caindo. E o pior do Brasil, hein? Na maioria das vezes. Pior do Brasil, aliás, inclusive, né, Carlão? Taxa de homicídio, saúde pública não se fala, educação ladeira abaixo. Então o trabalho realmente fala pela gestão Wilson Lima. Tá aí o resultado. Tá certo. E aí, Karime, essa falta de trabalho, a gente vamos dizer assim, né, vem escancara realmente a falta de gestão e de respeito e principalmente de humanidade que a gente vem tendo por parte do governo do Amazonas e também da Secretaria Estadual de Saúde, claramente aí, né, que é gerida, é claro, pelo nosso ilustre governador Wilson Lima. São 8 meses de salários atrasados, né? Muitos desses vigilantes procuraram a Assembleia Legislativa, Karine, e não é de hoje. Eles já foram lá na Alean por pelo menos 3 vezes. Na semana passada eles protestaram, né? A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu esses profissionais. Eles disseram o seguinte: a gente está passando fome. Eu trabalho 12 horas em pé dentro de uma unidade de saúde e eu sequer recebo meu vale transporte para chegar até essa unidade. Eu estou indo trabalhar a pé. Tiveram funcionários, Karime, que já foram presos porque não tem dinheiro para pagar a pensão dos seus filhos. São profissionais que estão sendo despejados porque não tem dinheiro para pagar aluguel e eles foram até a Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir socorro. E eles foram ouvidos pela Comissão de Saúde, presidida pelo deputado estadual Wilker Barreto. O Wilker Barreto catalogou ali todas as denúncias, ouviu todas aquelas pessoas, aqueles profissionais, e ele foi junto aos representantes, juntos dos representantes da empresa. Esses profissionais que estão há pelo menos 8 meses sem receber, eles são da Locate, né? Eles são seguranças que atuam nas principais unidades de saúde aqui do Amazonas. A gente está falando profissionais, Karine, que muitas vezes são aquelas pessoas que fazem além da segurança, né? Eles trabalham ali na triagem, sabendo quem é que passa. Eles ajudam o que podem, né? Porque a gente sabe que está faltando tudo na saúde. Exato, eles atuam como maqueiros, eles atuam como um todo, né? Eles realmente fazem parte daquela força-tarefa que faz as unidades de saúde em funcionamento, mesmo com o mínimo que está faltando. A gente sabe de toda essa situação. Então, essa comissão da Locate, de funcionários da Locate, foi até a Alean e juntos ao deputado estadual Wilker Barreto, eles foram ao Ministério Público do Trabalho cobrar aí uma resposta. Porque o que o governo está dizendo? A gente está pagando a Locate. Agora, se eles não estão repassando dinheiro para vocês, aí o problema já não é comigo. É com quem? Né? Assim, como é que, com o Papa, né, Carlão? Quem é que quer dizer então que você vai... A empresa está recebendo e não está pagando. Você vai pagar e você não vai fiscalizar onde é que aquele dinheiro está sendo aplicado? Se realmente o serviço está sendo prestado pela terceirizada de maneira correta? Não há fiscalização nisso, gente? Não pode. E aí foi exatamente isso que o deputado estadual Wilker Barreto foi até o Ministério Público do Trabalho cobrar, e vamos ouvir aí o que disse o deputado. O governo contrata, licita e não paga as empresas. A nossa ida hoje no Ministério do Trabalho foi para resguardar as pessoas, que tem pessoas que estão lá há 3 anos, que não tiveram acesso ao FGTS, não tiveram acesso ao seguro-desemprego, não tiveram acesso a pagamento de férias, e
E isso é grave, porque nós estamos falando de contratos de empresas que foram licitadas, empresas que prestam serviço em SPAs, em pronto-socorros, que garante o mínimo de segurança, uma vez que a Polícia Militar, com muita dificuldade, não consegue estar dentro dessas unidades. Então, o que a gente pede é que o governo cumpra o seu papel, porque, para mim, quem não paga é caloteiro. E o governo hoje, não é somente a questão hoje dos vigilantes. Não esqueçamos enfermeiros, não esqueçamos serviços gerais, não esqueçamos maqueiros. Do rol de empresas que hoje prestam serviços para o governo e não recebem. 18 horas. Triste realidade, né? A gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto e não para por aí, tá, Karime, Carlão e ouvintes? Esses profissionais, eles afirmam que em folha, a folha de pagamento que não tá caindo nada, mas mesmo assim lá vem ali, quando eles recebem o contra-cheque, descontos, tá? Eles dizem que vão se descontar ali benefícios como vale alimentação, vale transporte, plano de saúde. Vão descontar de onde, pois gente? Se nem o salário eles estão recebendo. Exatamente. Esses contra-cheques estão sendo entregues e eles estão ali abandonados. Eles já não sabem mais realmente a quem recorrer. Por isso que a gente deixa aqui no ar essa pergunta, né? Onde está o governo, né? Cadê a secretária Nayara Maksud, secretária de saúde do Amazonas, que não responde? Quer dar uma satisfação, porque tem que dar sim. Sentou na cadeira de secretária, de ministro ou qualquer cargo público, você deve satisfação sim para a sociedade. Então tem um deputado questionando e a Secretaria de Saúde não dá a resposta, sequer comparece a uma sessão da Assembleia para responder os questionamentos. O que é isso, gente? Cadê os órgãos de controle? Não pode, não é assim que se deve seguir, que se deve administrar um estado, ainda mais um estado como o Amazonas. De novo, cadê então a prestação de contas? 5 bilhões de reais que o estado do Amazonas jura que investiu na saúde pública no ano passado. Batendo recorde em receita, né? Além disso, batendo recorde de receita, tem dinheiro sim, é um estado rico. E por que não paga o básico, que são os direitos trabalhistas de quem presta serviço para o estado do Amazonas? Isso é um crime, no mínimo um crime trabalhista, Nathalie. Exato, e como disse o deputado, né, só para encerrar, Karime, Carlão e ouvintes, não são somente os vigilantes que estão com os salários atrasados. São enfermeiros, maqueiros, serviços gerais, são profissionais essenciais que estão sendo deixados de lado por um governo que parece ter perdido o contato real com a realidade. Não, nenhuma, porque na publicidade parece que tá tudo às mil maravilhas. Vou lembrar aqui que essas são empresas terceirizadas de uma lista de empresas que em 2023 o governo do Amazonas deixou de pagar. Então, na época, pelo menos 15 empresas sentaram para negociar. Antes fizeram uma greve, tá? Fizeram uma greve de advertência, daquele tipo assim, só atendemos o emergencial, para chamar a atenção do governador Wilson Lima que eles estavam sem receber, né, os seus repasses. Daí sim, o governo do estado sentou para negociar e renegociou a dívida. Ok, vou pagar parcelado. Mas até isso ele não está honrando, nem nessa renegociação, porque essas empresas que estão aí sem receber fazem parte desta lista aí de 15 empresas que estão desde 2023 esperando para terem os atrasados acertados pelo governo do estado do Amazonas, coisa que nem palavra de honra essa gestão tem, porque senta, negocia, a palavra combina e não cumpre. O mínimo, não se faz o mínimo, gente, que é cumprir a lei trabalhista. Enquanto isso, crime. Quem sofre são os profissionais que estão trabalhando 12 horas por dia. E o pior, quem precisa da saúde pública do estado do Amazonas, quem está ali sofrendo, passando mal, vendo filhos sofrer, chorar de dor e não ter atendimento, porque além de não pagar esses funcionários, os terceirizados, também não dá estrutura para esses profissionais poderem trabalhar. Não tem estrutura, não tem remédio, gente, não tem dipirona, não tem lençol, não tem nada. A gente já mostrou aqui a mãe de um menino tendo que limpar ali o leito do filho, porque não tinha Entre tantos outros problemas. Quer dizer, é um absurdo que se uma secretária de saúde sequer vá dar satisfação do que está acontecendo na saúde do estado do Amazonas. De novo, cadê os órgãos de controle? Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações.
Legal, Nathalie, 6h16, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, 100,7, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Olha só, Manaus fica fora da lista das cidades sede da Copa Feminina. Deputados colocam a culpa no secretário estadual de esporte, Jorge Elias de Oliveira. Detalhes, esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Olha só, vamos falar agora sobre o apagão, hein, Karime? Karime, ouvintes, o apagão que começou ontem de manhã no centro de Manaus e até hoje, hein? Até hoje a energia não foi totalmente restabelecida, não. Exatamente, Carlão. A empresa Amazonas Energia até emitiu nota afirmando que hoje a energia estava 100% estabelecida, isso hoje de manhã. Mas a nota foi retrucada por dezenas de pessoas nas redes sociais que moram no centro da cidade, dizendo que não, que lá na casa delas a energia não tinha voltado e se em alguns lugares voltou, estava igual um pisca-pisca. O repórter André Meirelles foi ao centro da cidade e conversou com as pessoas lá para a gente ter uma ideia do prejuízo dessa falta de energia. Vamos acompanhar. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente está falando sobre esse incêndio que foi registrado no final da manhã de ontem, que atingiu a subestação na Aparecida, na zona sul de Manaus. E, inclusive, essas chamas que foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não deixaram feridos, mas aí provocaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte da cidade. Foram apenas danos materiais registrados, mas os próprios moradores gravaram toda a situação ali em que mostram fogo, as chamas ali pelo local, que também revelaram faíscas possivelmente provocadas por um curto-circuito, o que pode ter contribuído para a propagação das chamas. Essa ocorrência causou impacto no sistema elétrico, interrompendo o fornecimento de energia no bairro Aparecida em trechos do centro aqui de Manaus. O blackout afetou residências e comprometeu o funcionamento de semáforos, gerando também transtorno no trânsito da região e também prejuízos aos comerciantes. Sobre esses prejuízos é que a gente fala nesse momento, porque a gente conversou com o advogado em direito do consumidor, Abraão Guimarães, que disse que no caso da falta de energia, que essa falta de energia tenha causado prejuízo ao consumidor, é preciso registrar junto ao PROCON uma denúncia e buscar os direitos, até mesmo com a justiça, se for o caso. Nos últimos dias, o apagão atingiu Manaus e a região metropolitana, trouxe diversos transtornos para a população e uma dúvida comum entre os consumidores é: quem teve prejuízo pode ser ressarcido? E quanto aos descontos na conta de luz? Em primeiro lugar, qualquer consumidor que tenha sofrido danos, como queima de eletrodomésticos ou prejuízos financeiros, tem o direito de solicitar indenização da concessionária de energia. O ideal é reunir todas as provas possíveis, como as fotos, notas fiscais, laudos técnicos, e registrar a reclamação diretamente com a empresa. A concessionária tem um prazo para responder e, se negar o pedido ou não solucionar o problema, o consumidor pode acionar um PROCON ou até mesmo contratar um advogado para recorrer na justiça. Além disso, todos os moradores das áreas atingidas devem ficar atentos à conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê que em casos como esse, a concessionária deve conceder um abatimento proporcional ao tempo sem energia. Se o desconto não for aplicado automaticamente, o consumidor deve registrar uma reclamação formal para garantir esse direito. O mais importante aqui falando é que a população conheça sempre seus direitos e deva exigir o cumprimento das normas. E necessário procurar os órgãos aí como o PROCON ou um advogado do direito do consumidor para fazer valer a pena a sua voz. Olha, a concessionária de energia, por meio de nota, disse que na madrugada dessa quarta-feira, o fornecimento já havia sido restabelecido 100% nas áreas afetadas. Só que aí nas redes sociais, os comentários de dezenas de pessoas era que ainda estava faltando energia pelo centro da capital e alguns bairros. Desde quem mora nos locais até quem estava no escuro nos pontos de ônibus também reclamaram dessa falta de energia, como é o caso da dona de casa, Marta Lopes. O apagão de ontem levou a gente a ficar com medo na parada, sendo que a gente estava descansado, indo para casa. E fora que ali tem muitas pessoas que moram na rua, né? Então ontem pegou a gente, todo mundo de surpresa. Além de estarmos cansados, tivemos que esperar a boa vontade da luz voltar
de vez em quando tem esses apagões que é inesperadamente horríveis para todos os moradores. Karime e Carlão, as causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas a gente está aguardando essa resposta. Volto com vocês. Obrigada pelas informações. Agora eu só estou pensando no prejuízo, gente. Estamos falando do centro da cidade de Manaus, onde há um comércio infinito, há o que? Hospitais e restaurantes. Imagina o prejuízo que essas pessoas tiveram. E aí tem essa história, Karime, de juntar prova para levar não sei para onde, para fazer não sei o quê. Sabe quando? Você sabe quando? Quando você vai ser ressarcido? Nunca nesse Brasil, minha gente. Nunca. A pessoa vai ter mais dor de cabeça, entendeu? Balela. Exatamente. Isso é que revolta ainda mais, né, Carlão? A gente sabe que o prejuízo desses trabalhadores, desses donos de comércio que empregam pessoas, não vão ser ressarcidos e vai ficar por isso mesmo. Vai entrar na fila lá, e vai entrar, bilhões? pega a sua ficha aí e espera a sua vez ser chamado, porque isso não vai acontecer nunca. E enquanto isso a gente convive, né, Carlão, com o quê? Com essas quedas constantes, apagões, prejuízos. Uma fase. E conta alta de luz, exato. Bom, o repórter André Meirelles está nesse momento no centro da cidade para ver se ainda existem pontos sem luz, se os semáforos voltaram a funcionar. Não é isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, a gente com o carro do 18 horas, estamos percorrendo pela Aparecida, pelo centro da capital amazonense e claro, a gente flagrou um momento aqui em que um semáforo está apagado, que fica na Ramos Ferreira com a Major Gabriel. Só que esse semáforo está apagado e a gente observou que falta energia ali pela região ainda. E cabe exatamente com o que, né, os consumidores falaram ali na página da Manaus Energia no Instagram, que anunciou que 100% da luz já estaria funcionando normalmente para todos os moradores, só que aí lá nos comentários muitos estavam falando, né, que não tinha energia, que na manhã de hoje também não tinha energia e muitos por aqui também estão reclamando que ainda estão com essa falta de energia. Parte do centro de Manaus, na zona sul da capital amazonense, tem sofrido aí com essas quedas de energia há mais de 24 horas. A gente está falando desse problema que acontece aí depois desse incêndio que atingiu essa usina termoelétrica no bairro Aparecida, que fica na rua Wickens de Mato, que aconteceu ontem. A gente teve essa nota aqui, que a gente vai até ler, da concessionária Amazonas Energia, que informou que o serviço foi 100% normalizado. E no centro aqui da capital amazonense, os comerciantes relataram totalmente ao contrário, que estavam sem energia elétrica. Outros comerciantes também, que a gente conseguiu falar com alguns deles, que já estavam saindo para casa, mas a gente conseguiu abordar alguns desses comerciantes, que falaram também que os que tinham energia elétrica estavam com esse problema de apagão, tipo, tinha essas quedas de energia, ia e voltava, e aí até por isso que a gente conversou também, né, com esse especialista aí para ver como é que fica essa situação de pessoas que ficaram no prejuízo, porque esses comerciantes, alguns deles confirmaram pra gente que ficaram nesse prejuízo sim por conta aí dessa falta de energia, que a gente nem sabe também desse motivo, que toda vez que vai embora a energia, muitos aí acabam ficando sem acesso à internet. A gente está falando não é do Wi-Fi, mas sim do 5G, 5G, né? Que a internet também, com essa queda de energia, apresentou instabilidade. E aí outro prejuízo, porque muitas pessoas hoje em dia usam o pagamento via Pix e para usar o aplicativo precisa de internet no celular, o que dificultou o pagamento para muitas pessoas, muitos clientes não conseguiam fazer o pagamento nesses comércios e aí acabaram cancelando as compras. Outro prejuízo aí que aconteceu aqui com os comerciantes, né? E a gente também está aguardando aí a resposta da Amazonas Energia para saber essa falta de energia aqui na rua Ramos Ferreira, também na rua Major Gabriel, que a gente está aqui nesse momento e não tem energia. O semáforo aqui também está apagado, né? Os motoristas estão dirigindo lentamente, né? Inclusive aí para não ter nenhum tipo de problema aqui no local, e a gente está aguardando a resposta também da Amazonas Energia sobre essa falta de energia aqui no local e também sobre qual foi aí, né, a motivação desse incêndio, desse ocorrido que aconteceu aí nessa termoelétrica. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Eu recebi aqui uma nota que a Âmbar Energia concluiu a aquisição de 12 usinas da Eletrobras aqui no estado do Amazonas. A transação consolida a posição da empresa como a segunda maior geradora privada de energia e gás natural do país, ou seja, é um passinho a
a mais, né, Carlão? Sim. Para que a empresa conclua a compra da Amazonas Energia e, quem sabe, tire a gente dessa situação, desse limbo, né, de conviver com apagões, porque tá um absurdo. Tá só bronca, Karime. Voltando agora para essa nossa situação absurda que nós estamos vivendo aqui com essa questão da falta de energia, que é inclusive uma grande falta de respeito, né? Nós estamos refém dessa empresa que cobra caro e não oferece um serviço decente para o consumidor. Tá aí, nós estamos vendo. Nós vamos continuar convivendo com esses apagões e prejuízos até que seja realmente definida aí, né, Karime? Essa venda que você acabou de falar, que tá bem perto, que tá próximo, mas será? Faz tempo que a gente tá anunciando que tá próximo. Desde o ano passado. Tá próximo, mas nunca que tá, né? Então, é complicado. Vamos lá. Também é difícil, né? Comprar uma empresa que deve bilhões de reais, aí essa conta não tá fechando. E por falar em energia elétrica, escuta mais essa. A conta de luz do brasileiro pode ficar mais cara. Isso porque o presidente Lula, ele aprovou um projeto sobre eólicas em alto mar com vetos. E nesses vetos está justamente o que impediria esse aumento. Kennethson Paz está com esse assunto, explica mais pra gente a respeito desse novo medo aqui desbloqueado pro nosso bolso aqui do consumidor. Eu sei que já existe inclusive um lobby das entidades do setor elétrico para derrubar esse veto do Lula, do presidente Lula, não é isso, Kennethson? Explica pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime e Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Então, Karime e Carlão, já existe sim esse lobby pesado lá em Brasília para poder derrubar os vetos do presidente Lula, o projeto das eólicas em alto mar, como você já mencionou. E se isso acontecer, o consumidor do Amazonas, assim como o consumidor do Brasil inteiro, também vai pagar mais caro na conta. Aqui no caso do Amazonas, vai pagar até 9% a mais na conta de luz todo mês. O impacto dessas tarifas, ela seria no valor de aproximadamente R$17 por um prazo que pode durar até 25 anos. E esse aumento, ele seria causado por um pacotão de emendas, como você já mencionou, Karime, que ele foi inclusive apelidado ali como jabutis, incluídas no projeto original. Em vez de focar na energia limpa, como era a proposta inicial, esse texto ele acabou beneficiando também, Karime, algumas usinas a carvão, gás natural, pequenas hidrelétricas e até projetos que postergam as regras ali de contratação de energia. O Grupo Equilíbrio, por exemplo, que reúne ali 17 unidades do setor elétrico, ele estima que o rombo seja de 545 bilhões de reais até 2050. E se esses artigos eles forem mantidos, a conta, ela sempre cai ali pro bolso do consumidor, né, gente? Sempre é o povo que acaba pagando tudo isso. O texto ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados com 403 votos a favor e apenas 16 contrários. Do Amazonas votaram sim para essa situação, para aprovação, os deputados Atila Lins, Capitão Alberto Neto, Fausto Júnior, Saulo Viana e também Silas Câmara. Os deputados Amon Mandel e Sidney Leite não votaram o mérito. Se a bancada do Estado ela apoiar essa derrubada dos vetos, vai acabar escolhendo aumentar a conta de luz aqui no Amazonas e a gente já paga a conta mais cara do Brasil, com certeza. E aí, Carlão, o Planalto, ele monta essa estratégia para poder manter esses vetos e também preservar o bolso do consumidor. Pelo menos essa era a expectativa desde o início. Segundo o governo federal, essas emendas elas poluem a matriz elétrica, elas encargam ali o sistema e também criam uma bolha de subsídios para os setores específicos da geração de energia elétrica. E as entidades que a gente já mencionou aqui ainda há pouco, a FIEGEM, a Abradi, a PSR, elas alertam que a conta de luz ela vai subir, a inflação ela vai acompanhar e aí o sonho da energia mais barata, Carlão, acaba ficando para trás. E o que a gente sabe é que as empresas de carvão e também de gás, elas fazem uma campanha em defesa das termoelétricas, mesmo que elas representem um retrocesso e também um aumento na emissão de gases poluentes. Ou seja, o fato é que a gente vai pagar a conta mais cara e provavelmente esse texto vai ser votado agora, né? Em maio, dia 27, se eu não me engano, né? Exatamente, vai ser votado agora dia 27, é claro que a gente vai seguir acompanhando. Né? Pelo menos a gente tem um lobby, mas a gente já ainda tem uma esse lobby. Pelo menos aqui a gente já tem a informação de aprovados, foi um número bem maior, né? O número de pessoas que aprovaram esse texto foi de 403 votos a favor e apenas 16 contrários. Então, a ideia é que ele passe, né? Vamos aguardar. Obrigada, Kennethson Paz, pelas informações. 6h31. 18 horas. São Paulo Industrial,
comemora o melhor desempenho nos 4 primeiros meses do ano de produção de motocicletas dos últimos 14 anos. Olha. Tá vendo? Dos últimos 14 anos, Carlão. De janeiro a abril foram produzidas 673.125 unidades nas linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus. Em comparação com o mesmo período, por exemplo, do ano passado, a alta já foi de 11,9%. Olha só, a repórter Vanessa Lima está com esses números e traz mais detalhes pra gente agora. Boa noite, Vanessa, é com você. Boa noite, Carlão, Karime, ouvintes aqui do 18 horas. E agora uma boa notícia para o setor de motocicletas. De janeiro a abril, foram fabricadas mais de 673 mil unidades no Polo Industrial de Manaus, um aumento de mais de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. E abril foi um mês de destaque. Foram produzidas mais de 172 mil unidades, um volume de 5,4% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, esses números refletem o crescimento sustentável do setor e a crescente demanda por veículos de 2 rodas em todo o país. E é interessante notar que as motos do tipo Street, feitas para uso urbano, lideram o ranking das mais fabricadas, seguidas pelas categorias Trail e motonetas. E as vendas também estão em alta. O varejo atingiu o melhor resultado para o primeiro quadrimestre e mês de abril na história, com mais de 656 mil unidades licenciadas nos 4 primeiros meses do ano, uma alta de 9% na comparação com o mesmo período de 2024. Isso mostra que a motocicleta está se tornando cada vez mais uma solução econômica e acessível de transporte para o Brasil. A indústria segue impulsionada e com perspectivas positivas para o futuro. Que bom. Volto agora com vocês no estúdio. Legal, Vanessa Lima. Continue aí em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas no ar. Participe conosco. 994887592. Está valendo a sua participação. Mix. Política. Vamos agora falar de política. Bora. Kennethson Paes e Nathalie Moraes estão aqui pertinho da gente, aqui já na bancada. Nathalie, então, vamos lá. Não é giro esportivo ainda, tá, gente? Mas é esporte que está na pauta aqui da política, que é o seguinte: o deputado Rosenha subiu à tribuna da Assembleia Legislativa e mandou a real sobre a cidade de Manaus ficar de fora das cidades sede da Copa do Mundo Feminina em 2027. Mas ele hablou muito, ele reclamou, foi muito. Ele disse que a culpa, inclusive, é do secretário de Estado de Esporte, o Jorge Elias de Oliveira, por decisões políticas aí. Conta pra gente como foi essa treta lá, Nathalie. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, como você disse, Karime, o deputado estadual Edenailson Rosenha, mais conhecido como Rosenha, ele que é presidente também da Federação Amazonense de Futebol, chegou a chamar de sabotagem, tá? O que o governo do Amazonas teria feito aí para que o nosso estado ficasse de fora da Copa Feminina de Futebol. O presidente, como eu disse anteriormente, né? O Rosenha, ele é presidente da Federação Amazonense de Futebol. Ele não poupou críticas ao secretário de Esportes do Amazonas. A gente está falando aí do Jorge Elias, né? Ele foi justamente, ele chamou uma falta de ação. Ele chamou realmente o Jorge Elias ali de sabotador por ter tirado ali o Amazonas daquela disputa. O Rosenha afirmou que teve uma incompetência, omissão e no envio dos documentos exigidos ali pela CBF para que a gente pudesse participar. E essa omissão veio de quem, Karime? Quem é que trabalha pela gente? Fala pra... O governo do estado do Amazonas. Exatamente. Trabalha contra, parece, né? Foi exatamente esse o discurso que trouxe ali o Rosenha, viu? Que o governo teria dado carta branca para a secretaria cuidar ali do processo, mas ele não isentou ali o governador Wilson Lima durante as suas críticas, não. Quem também criticou toda essa situação foi a deputada Alessandra Campelo, que também é da base aliada ali da diretora de futebol feminino da FAF, e ela reforçou
endereçou as críticas e disse que teve dificuldade para conseguir até os papéis básicos ali que a secretaria teria enviado para a CBF, porque ela realmente queria entender, já que o Amazonas tinha todos os critérios para que nós pudéssemos ser uma cidade ela, inclusive, sede. Em fevereiro, agora ela participou da reunião, inclusive com o presidente da CBF, ela esteve lá ao lado do Rosenha. Eles todos estavam muito aliados, né, gente? Então, acho que a responsabilidade não cai só para um lado. Por exemplo, nessa reunião que teve lá em fevereiro, estavam todos eles, o Jorge Oliveira, a Alessandra Campelo, estava também o Rosenha. Então, eu acho que é um time todo envolvido, não é só um que a culpa não é sempre pro goleiro, né? Porque o time não jogou nada, mas o goleiro acaba levando o debate foi acalorado. Imagino. O Roberto Cidade, o presidente da Aliança, chegou a pedir respeito ao secretário Jorge Elias, dizendo que ele não estava ali para se defender, que ele não estava ali e tal. Inclusive, o Jorge Elias divulgou uma nota repudiando a exclusão do Amazonas aí da Copa, disse que ele cumpriu com todas as exigências ali da FIFA, que estava tudo dentro do prazo. Ou seja, Carlão, a bola da vez do jogo ficou aquele empurra, a culpa não é minha. Batata quente. Né? E aí... É estilo batata quente, bora ver em quem vai explodir. Quem que vai ficar. Legal isso aí. Ei, Kennedy São Paz, parece que o Coronel Menezes, ele está cheio de possibilidades aí para as eleições de 2026. Ele tem 3 caminhos aí para escolher, me parece, né? Ele pode ir para a Câmara dos Deputados, para o Senado ou então para o governo do Amazonas. Inclusive, ele mesmo falou sobre essas possibilidades hoje de manhã. Agora, Ken, o que você está sabendo? O que dá para apostar nesse cenário? O Menezes já tem um caminho mais claro, ele já se definiu aí, porque realmente é difícil escolher aí, né? Nessas possibilidades aí. Carlão, geralmente o que acontece com o Coronel Menezes é que ele tem uma boa quantidade de votos, Carlão. Sim. Só que, como você pôde acompanhar nas últimas eleições, ele sempre almejou cargos muito acima do que teoricamente poderia ter levado, entendeu? Por exemplo, no Senado ele bateu na trave. Ele bateu na trave, estava ali com muitos votos, foram mais de 500 mil votos, né, Carlão? Então, mas a questão é que ele fez algumas escolhas e essas escolhas não resultaram em cargo algum, e com isso é que agora ele está tentando, mas muito confiante, Carlão. Ele disse que pode jogar em qualquer área do meio do campo ali, Carlão. Pode ir para a Câmara Federal, para o Senado, para o governo. Ele pode ir para todo lugar. Só que a questão é que essa decisão ela é muito menos do que o próprio o coronel ele pode decidir, como ele depende, inclusive, da autorização do próprio partido. Sim. Então, não é muito da vontade dele, depende mais do que o partido vai oferecer e vai deixar ele ocupar quais vagas. Então, ele disse até que vai ter uma reunião agora com o partido para poder saber o que vai acontecer. Eu separei um trechinho pequeno, Carlão, só para a gente ouvir a fala dele, que ele conversou com a Onda Digital, e a fala dele ela é muito otimista para essa campanha. Vamos ouvi-lo. Eu, particularmente, tenho um cargo que eu acredito que se eu concorresse, se o sistema político do meu estado me deixasse concorrer, eu seria vencedor. 18 horas. Olha aí, Carlão. O otimismo tá lá em cima, tá e tá preparado pro que vier pela frente. Só que falta conversar com o chefe dele lá da União Progressistas, né? Pra poder definir pra onde é que ele vai, qual cargo que ele vai ali, né? Almejar pro futuro, Carlão. Eu acho que a Câmara dos Deputados... Ele consegue. É uma boa, mas enfim. Na Câmara dos Deputados, Carlão, só pra gente abrir esse parênteses, ele pode até ter mais facilidade, né? Porque se ele for ali pro Senado, se ele for pro governo, já vai começar a dificuldade vai ser mais intensa. Ele almeja alto, ao invés de ele começar ali para um deputado, pro vereador, mas deputado já é alto. Ele já chegou para querendo o Senado. É muito valorizado. Para deputado federal, com certeza, seria uma vaga importante até para ele mostrar o potencial que ele diz ter. Acho que ele entraria bem, né? Pode, acredito nisso. Vamos lá, e já estamos em 2026, inclusive já temos pesquisa de intenção de votos para governo do estado do Amazonas, e o atual senador Omar Aziz está na frente, com 30% das intenções de votos, segundo o Instituto Census. Maria do Carmo tem 21%, não é isso? Nathalie Moraes, conta pra gente mais resultado dessa pesquisa. Karime, Carlão, ouvintes, né? Realmente os números não mentem. Se a eleição fosse hoje, Omar
Aziz realmente chegava ali na frente da corrida pelo governo do Amazonas, né? E ele mostra, mesmo que a gente esteja distante, mesmo estando fora ainda do período eleitoral, o nome dele tá na cabeça ali dos amazonenses. Se a eleição fosse hoje, a galera realmente tá lembrando do senador Omar Aziz. Como você já adiantou, Karime, ele apareceu aí nessa pesquisa com 30% das intenções de voto em um cenário e em outro 28%. Omar lidera com folga sobre nomes que estão em cargos de grande visibilidade, como inclusive o vice-governador Tadeu de Souza aí e a Maria do Carmo. Em um dos cenários, né, ele chega ali a empatar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que vale a gente lembrar mais uma vez. Ele diz, né, ele tem afirmado que ele não pretende disputar o governo e já deixou claro um apoio aí à pré-candidatura de Omar. Isso reforça ainda mais a força política, né, que o senador tem tido no estado. O Omar Aziz também, né, carrega um histórico de gestão que a gente não pode deixar de falar, Karime, né? Ele já foi governador, secretário de Estado, tem uma atuação muito marcante no cenário, ou seja, né, ele tem tido uma atuação que permite realmente que ele seja lembrado, mesmo que nós estejamos aí há mais de um ano das eleições de 2026. E se as eleições fossem hoje, ele sairia ali na frente disparado e com o apoio aí já declarado, né, de parlamentares de peso do Amazonas, né, e de toda a nossa região. E a tendência, como ele mesmo vem declarando e todos os seus apoiadores, é que essa chapa que eles estão formando, o Amazonas mais forte, né, ela ganha, o Amazonas forte de novo, o Amazonas forte de novo, ganha ainda mais corpo, fica ainda mais daqui para lá, verdade. Até 2026. Com certeza. O senador Omar Aziz, ele tá com essa moral toda aí, porque ele tem feito um bom trabalho no Senado, né? Ele tem aparecido muito, ele tem atuado muito no Senado. Eu acho, né, que o histórico, então isso repercutiu bem. Sem dúvida. Eu acho também, Carlão, que o histórico dele fala por si também, de todos a experiência, de todo o trabalho, de tudo que ele deixou de legado. Acho que junta isso tudo, né, Carlão? Exatamente. E a parceria que ele tem com o Eduardo, com o prefeito, enfim. Agora, para fechar aí, Kenilson, vamos contigo agora. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus, na sessão quente, né? Teve uma sessão quente, teve troca de farpas aí, né? Delicadezas entre os vereadores Rodrigo Sá e o Coronel Rosses. Durante um debate, olha só, foi um debate sobre segurança pública. O Rosses, ele voltou a criticar o governador Wilson Lima, como ele costuma fazer, então, com uma certa frequência, e o Rodrigo Sá não gostou, se doeu, né? Não gostou da crítica e parece que o clima esquentou. Conta pra gente aí, como é que foi essa treta aí entre esses dois vereadores? Então, Carlão, sempre o assunto segurança pública está na boca dos vereadores Coronel Rosses, do Sargento Salazar, lá na Alean também está na boca do delegado Péricles. Então esse é um assunto que ele é um assunto muito importante para a sociedade amazonense, principalmente a sociedade manauara, que clama por respostas na segurança pública. E o que o Coronel Rosses estava fazendo era usando o espaço dele na tribuna para poder falar do caos na segurança pública em relação à falta de uniformes, Carlão, que já faz bastante tempo que esse valor não é repassado para os bombeiros ou para policiais militares. Eles estão andando em situações precárias. Ele também falou sobre a viatura que chove mais dentro do que fora em período chuvoso aqui na capital. E aí o que acontece é que pessoas da base aliada, como o próprio delegado Rodrigo Sá, ele acabou se doendo bastante por conta dessa fala e ele ficou bastante... E ele mentiu por algum acaso, né? Não é? Então, por favor, né? Então, a questão do Rodrigo Sá, Nathalie, é porque ele se doeu principalmente pela fala do Coronel Rosses contra o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida. Porque ele faz parte da base aliada ao governo, né? Ele já foi secretário, né? Foi presidente do Detran Amazonas, então... Com certeza, tem uma proximidade muito grande, né? Eu, inclusive, separei alguns trechinhos aqui pra gente finalizar, tanto do Coronel Rosses, pra gente ouvir o que ele fala e também a resposta do Rodrigo Sá pra ele. Vamos ouvir. Já falamos aqui de viatura que chove dentro do veículo ali. Já falamos da falta de combustível, dos veículos que jamais poderiam ter sido viatura, que é esse que nós temos aqui, esse que os policiais civis e militares utilizam. O recolhimento dos veículos por falta de pagamento da mensalidade ali. É um cenário caótico. 18 horas. E como a verdade dói, veio a resposta. Vamos ouvir agora Rodrigo Sá.
Eu acredito que as questões pessoais com o secretário de Segurança, Vossa Excelência deve resolver fora do parlamento. Mas já está ficando retórico. Toda vez que Vossa Excelência sobe na tribuna, a gente já espera o que ouvir. Já está previsível. 18 horas. A única questão dessa fala é porque o coronel Vinícius Almeida, ele é secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Ele não é uma pessoa informal. Para resolver na informalidade. Não é isso. Não pode ser. Ele é uma autoridade do Estado. Ele é uma autoridade que tem o dever de cuidar da segurança pública. Ele vendendo, né? Como se o Amazonas tivesse zerado as mil maravilhas, números, né? E outra, ele sobe lá pra falar... A verdade não é essa. Ele sobe pra falar sempre a mesma coisa, porque a mesma coisa sempre acontece. Pronto, isso que eu ia falar, é porque não se resolve. Não a realidade é essa. A gente então, vê. Acabou, Alguém precisa representar a gente. Esse assunto é super válido. A sociedade clama por isso. Exato. No dia que muda. Pronto. É igual a gente aqui falando da saúde, falando das denúncias também da educação e da segurança pública. Não muda, porque o assunto só piora. Todo dia são denúncias. E no dia que resolver, a gente muda de assunto, não é, Carlão? Vai falar bem. Se fala, se fizer boa, pronto. E os dados falam mais do que todos nós. O Amazonas está sempre no ranking dos piores casos do índice de violência e tudo mais, gente. Do mundo. Beleza. Vamos lá. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Paz e Kenneth. Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Olha, chipei os dois. Olha que absurdo. Valeu, meninos e meninas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, região norte registrou o segundo maior aumento de pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas. É nosso assunto em instantes. Legal, 6h47, Karine, vamos dar um giro no trânsito em Manaus? Vamos lá, André Meirelles, por onde andas, André? Muito boa noite mais uma vez, Karine Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Estamos aqui pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Muitos veículos aqui pela via, mas o trânsito por aqui está moderado, ou seja, dá para trafegar por enquanto, hein, Karine Carlão? Mas também temos outras informações de outros pontos aqui da capital amazonense, de acordo com o Centro de Cooperação da cidade. Por exemplo, na Zona Norte, a gente tem a Avenida Alameda Alphaville, no sentido Torquato Tapajós. O trânsito está com excelente fluidez, é aquela via ali próximo dos Gigantes da Floresta. Vamos para a Zona Leste, na Avenida Cosme Ferreira com a Rua Francisco Bambolê, trânsito sem retenção, também com boa fluidez ali pela via. Ainda na Zona Leste, a gente tem as informações da Avenida Altaz Mirim com a Rua Penetração 2, trânsito flui bem, mas ainda tem muitos veículos pela via ali no local. Já na Zona Centro-Sul, na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, tem um trecho, nesse trecho está carregado, tem muitos veículos aí pela via. E nesse sentido da Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, já nas proximidades ali daqui do parque, do Shopping Milênio, o trânsito está complicado por aqui, hein, Karine e Carlão? Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André, 6h48. 18 horas. E agora, hein, nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, hein, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine Carlão, ouvintes que acompanham a previsão do tempo com a gente aqui no 18 horas. E a quarta foi nublada, né? Mas com aberturas de sol que deixaram o clima mais quente hoje na cidade. E apesar da temperatura alta na parte da tarde, a noite está começando com o céu nublado e uma temperatura mais agradável. No entanto, é possível que ocorram algumas chuvas isoladas em algumas regiões da cidade. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 15 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta pode começar chuvosa, mas de forma bem leve. À tarde, após o meio-dia, vamos ter aberturas de sol, mas pancadas de chuva podem continuar a cair. E a previsão para a noite de quinta é que o céu continue nublado e a chuva fique um pouco mais forte. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 96%. Vanessa, vamos então agora atualizar as informações sobre a cheia aqui no Amazonas. O impacto da cheia lá no Rio Solimões começa a prejudicar diretamente quem vive às margens do rio, especialmente em Manacapuru. É isso, Vanessa? Então, Karine Carlão e ouvintes, essa situação da cheia já está afetando o município de Manacapuru e essa situação piora com o movimento intenso das lanchas, aquelas que são conhecidas como os ajatos, que circulam ali próximo das comunidades. Bom, para explicar para vocês o que acontece, essa movimentação rápida e próxima dos ajatos causam os banzeiros que provocam a erosão em terras da margem, que elas já estão ali em risco de desabar. E aí esses barrancos vão cedendo e causam prejuízos nas canoas flutuantes e a todas as pessoas
pessoas que dependem daquele movimento ali, daquela, como a gente chama aqui no Amazonas, daquela beira, né? A Capitania dos Portos, que fiscaliza as embarcações aqui no nosso estado, recomenda que as lanchas, elas passem a uma distância de 50 a 100 metros dos municípios, que por questões de segurança, né, e respeito às comunidades ribeirinhas, o que não deve estar sendo seguido à risca, né, Karime Carlão? Bom, e continuando, na medição mais recente, o nível do rio Solimões alcançou a cota de 18 metros e 83 centímetros no município de Manacapuru, o que é bem preocupante, pois ele está apenas a 15 centímetros abaixo da cota de transbordamento. Atualmente, 18 municípios já estão em estado de emergência por causa da cheia e subiu para mais de 195 mil o número de pessoas que já foram afetadas por essa situação. A previsão é que as 9 calhas do Rio Amazonas continuem subindo até o mês de junho e é importante que todos fiquem atentos às informações e sigam as orientações de segurança das autoridades. A gente aqui do 18 horas vai continuar acompanhando a situação da cheia e trazendo mais atualizações para todos vocês ouvintes. Legal. Ótimo, Vanessa Lima, obrigada pelas informações. Olha, agora com você, hein, querido ouvinte, me conta aí, você tem dívidas em aberto, ou seja, aquela dívida que está atrasada, que você ainda não conseguiu pagar na data, quem não tem, né, meu? Quem não, né, Carlão? Saiba que você não está só, meu querido. O levantamento revela que o Norte teve o segundo maior aumento de inadimplentes do Brasil. Nada bom, hein? E o levantamento é de quem conhece, Carlão. É do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e apontou que aqui na região norte, mais de 44% da população adulta está inadimplente. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente. Ela tem mais dados a respeito desse levantamento. Então, Nathalie, você conversou inclusive com especialistas e tem como saber o porquê que a gente aqui do norte está tão ruim assim, né? Karime, devo, não nego, pago quando puder. Essa é a situação do povo aqui na nossa região. Mais uma vez, boa noite pra você, boa noite aos nossos ouvintes. Karime, como você destacou, 44,85% da população adulta aqui na região norte do Brasil, o que equivale aí a mais de 6 milhões de pessoas ficaram negativadas, estão negativadas. A gente teve um aumento aí de 4,59% no número de devedores no mês de abril, se a gente for comparar aí com o mesmo período do ano passado. A região centro-oeste do Brasil apresentou a maior alta no número de dívidas, mas aqui na região norte, o Amazonas está ali, ó, no topo de devedores e, claro, a nossa capital lidera aí esses números. Eu fui conversar, Karime, com um economista pra gente tentar entender por que a gente está devendo tanto. O amazonense tem um salário menor, as coisas aqui estão muito caras, as pessoas realmente estão precisando parcelar ali as suas compras básicas e aí quando chega no fim do mês não consegue pagar, tudo vira uma bola de neve. Sim, por isso, sim. Essas pessoas estão se tornando inadimplentes. É exatamente esse ponto que a doutora em economia, Michele Aracati, explica pra gente a partir de agora. Falta de educação financeira, né? Onde a sociedade ela precisa de conhecimento básico de como é que vai fazer a gestão dos seus recursos escassos, ou seja, da renda familiar. Eu chamo a atenção também pelo baixo rendimento em termos aí de renda média. A renda média da região norte do Brasil ela ainda é muito baixa. Chama atenção também para o custo. Nós temos aqui o custo amazônico, né, que faz com que produtos fiquem mais caros em relação aos demais mercados. Isso se deve a problemas infraestruturais e também problemas logísticos. Assim como nós chamamos de custo Brasil, nós temos o custo amazônico. Esse período aí de seca e o período também onde nós temos problemas relacionados ao mercado, eles ocasionam uma elevação no preço dos produtos. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Ouvimos aí a fala da doutora em economia, Michele Aracati, trazendo pra gente quais são os fatores que influenciam aí nessa alta de devedores aqui na nossa região. Só pra gente ter uma ideia, Karime, pra eu encerrar aqui a participação de hoje, cada consumidor negativado aqui no Amazonas, por exemplo, deve em média R$ 4.689,54 divididos entre mais de 2 empresas credoras. A minha dívida é muito além disso aqui, viu? Confesso.
Pronto, somos duas. A minha também é. Ô, gente, chega nem perto. Pronto, vocês não estão sós, tá, gente? A gente entende. Pronto, vamos lá. Obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. Olha só, em Manaus, adolescente de 17 anos foi apreendido com pornografia infantil. Ele tinha armazenado material com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Carlão, a prisão foi durante a Operação Nacional da Polícia Federal, que prendeu um total de 43 pessoas na Operação de Combate a Crimes Sexuais contra Crianças. O repórter André Meirelles acompanhou esse assunto e traz as informações agora pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, no primeiro caso, o investigado era um adolescente de 17 anos que usava as redes sociais para divulgar as preferências sexuais criminosas, incluindo a confissão de abusos contra crianças, além também de práticas graves como zoofilia e necrofilia. O mandado foi cumprido na zona centro-sul da cidade e o jovem foi apreendido pelo crime de armazenamento de material contendo cena de abuso sexual infanto-juvenil, como explica a delegada Beatriz Andrade, que é adjunta da DEPICA. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, um adolescente de 17 anos foi identificado e com ele foi apreendido um aparelho celular contendo um vasto material pornográfico infantil. Dessa forma, restando caracterizado o crime previsto no artigo 241-B do ECA, que é o crime de armazenamento de material com conteúdo pornográfico infantil, o adolescente, considerada a situação flagrancial diante do vasto conteúdo que foi encontrado nesse aparelho celular, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, onde os procedimentos serão adotados e, posteriormente, esse adolescente ficará à disposição do juizado infracional. Agora, já o segundo caso, o alvo da operação era um homem de 58 anos, investigado por compartilhar e armazenar material de abuso sexual infantil, que foi identificado pela análise de conteúdo em um programa específico. A prisão aconteceu na zona norte da capital. A Polícia Federal não informou quais procedimentos foram adotados com o suspeito. Durante a prisão, foram apreendidos celulares e aparelhos eletrônicos que vão passar por perícia. Em todo o país, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva, totalizando aí 35 prisões em flagrante. Essa ação ocorre em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com a participação de 467 policiais federais e de 156 policiais civis. No Amazonas, as ações foram coordenadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e pela Delegacia de Defesa Institucional da Superintendência da Polícia Federal aqui no estado. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Mix. Manaus vai contar com mais uma estação meteorológica para reforçar aí as ações de prevenção de riscos e desastres naturais, Karine. Exatamente, Carlão. A estrutura faz parte de um plano de monitoramento do clima em Manaus e foi inaugurada hoje pelo prefeito Davi Almeida. Quem tem os detalhes traz agora toda a história pra gente, a repórter Kennethson Paz. Olá, muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui na Mix. Manaus recebeu hoje uma nova ferramenta para poder monitorar o clima e prevenir desastres naturais. A prefeitura, ela inaugurou a segunda estação meteorológica da capital, desta vez lá no bairro Distrito Industrial 2, dentro do DIMICRO, que é o Distrito de Micro e Pequenas Empresas. A unidade, ela faz parte de um projeto que vai implantar 9 estações em pontos estratégicos daqui de Manaus. A primeira já está funcionando lá na CEMUSP, no bairro Compensa, e outras 7 devem ser entregues ainda neste primeiro semestre. Quem garantiu isso foi o próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos ouvi-lo. Nós temos um cronograma até o final do mês de junho de fazer a entrega dessas 9 estações. Já na próxima semana, na terça-feira, vamos entregar mais uma estação como essa lá na zona centro-sul da cidade de Manaus, lá no Parque do Mindu, e assim durante os dias o concreto vai curando de todas elas, a gente vai subindo as antenas e assim a gente vai fazer a instalação das 9 antenas até o final do mês de junho. Essa é a nossa previsão. E além disso, as estações vão receber dados precisos sobre clima, chuvas, ventos e pressão atmosférica, informações que vão direto para a Defesa Civil, que vai fazer a leitura
e a interpretação dos dados para agir rapidamente em casos de risco. O secretário da Defesa Civil, Coronel Lima Júnior, explicou como esse sistema ele vai funcionar na prática. Vamos ouvi-lo. Nós teremos leituras imediatas, leituras em tempo real. Então, eu imagine uma chuva em toda a cidade, mas eu vou conseguir, de acordo com a estação, saber onde está chovendo mais intensamente e direcionar as equipes da Defesa Civil para aquela região onde também já foi coletado outras informações em que há indícios de área de risco, podendo causar um deslizamento, um alagamento, para que possa, de forma mais rápida, chegarmos ao local e também nos anteciparmos às medidas de resposta para a população. A instalação das estações é coordenada pela CEMUSP, com apoio da Defesa Civil, do Centro de Cooperação da cidade, além das Secretarias de Finanças e Tecnologia. Investimentos em tecnologia para prevenção e planejamento urbano inteligente. Karime e Carlão, Boa. volto com vocês no estúdio. Legal. Valeu, Kennethson Paz. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha a notícia de que garimpeiros ilegais no Rio Madeira planejam reagir com violência contra a operação da Polícia Federal e do IBAMA deve preocupar as autoridades. Os órgãos do estado visam apenas combater o garimpo ilegal na região. Há possibilidades de tumultos nas festividades de aniversário de Humaitá amanhã. A situação é tensa no sul do Amazonas. O garimpo ilegal no Rio Madeira tem sido uma prática predominante na região, com as balsas extraindo ouro de forma destrutiva e contaminando os rios com mercúrio. A operação da Polícia Federal e do IBAMA tem como objetivo destruir equipamentos ilegais e prender os responsáveis pela extração irregular. Em agosto de 2024 já houve confrontos diretos entre os garimpeiros e a Polícia Federal, com o uso de rojões contra os agentes durante uma operação que destruiu dragas utilizadas no garimpo ilegal. A Polícia Federal informou ainda que está monitorando a situação e trabalhando em cooperação com as forças de segurança estaduais para garantir a segurança. E as autoridades estaduais também têm a obrigação de atuar na região do Rio Madeira para garantir a segurança da população na região sul do Amazonas. E os governos federal e estadual devem sim abrir o diálogo com os garimpeiros em busca de alternativas para que a atividade possa ser, de alguma forma, praticada de forma legal e sem destruição do meio ambiente. 18 horas. 7-2, hein, Karime? Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.